Programa Raízes da Espanha, em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum. Olá, o Raízes da Espanha em Sorocaba conversou com uma sorocabana que tinha o sonho de conhecer a cidade que o seu avô nasceu. Durante a viagem, aprendeu sobre a cultura e aproveitou o verão espanhol. Você também vai conhecer a história da família de Juanín e Mercedes, primos que se casaram e constituíram família aqui em Sorocaba. E no quadro de gastronomia, uma novidade: um passeio pela maior casa de bebidas de destilados do mundo. Cida, você como descendente de espanhóis, tinha muita vontade de conhecer a Espanha, conseguiu. Me diga como é que foi realizar esse sonho. Foi maravilhoso, atendeu todas as minhas expectativas, a gente ouve histórias desde criança, né, dos nossos familiares, e isso despertou em mim a curiosidade em conhecer a cidade, né, das minhas raízes. E eu, no meu roteiro na Espanha, fui conhecer Granada, a cidade do meu avô, Fernando Montesino. Você tinha uma certa ansiedade de quando chegasse na Espanha. Qual foi o seu sentimento e o que você vivenciou lá? Bom, quando eu pisei em solo espanhol, já senti aquela energia maravilhosa, né? De um país que é muito vibrante. Eu vivenciei muitas coisas lá. Entre elas, eu tive a oportunidade de visitar várias cidades, conhecer a cultura regional, a arquitetura daquela cidade, a culinária. Então, eu passei por Madrid, Barcelona, fui para as baladas de Ibiza, maravilhosas, né? Também conheci Montserrat, que é uma cidade muito linda da região da Catalunha. Fui para Toledo, uma cidade encantadora, cheia de história, cultura. E de tudo que eu vivi lá, eu posso dizer que é contagiante, você não tem vontade de vir embora. A cada quarteirão da Espanha, seja de Barcelona, seja de Madrid, você descobre algo novo, aquela Madrid nova, a Madrid moderna, a Madrid antiga, né? Você se depara com a arquitetura gótica, a arquitetura árabe, você se depara com o flamenco, né, a dança lá, com a culinária, os vinhos, o presunto, o mercado de São Miguel, que é maravilhoso. E o que eu encontrei na Espanha? Turistas do mundo inteiro, todo mundo querendo conversar, conhecer, vivenciar a Espanha. E conheci pessoas dos Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Alemanha. Tinham os nossos vizinhos aqui, os argentinos, enfim, brasileiros, encontrei bastante brasileiros lá também, de férias. Então assim, eu vivi as minhas férias no verão europeu, né? Escolhi a Espanha por ser o país da minha família e foi maravilhoso. A Espanha é muito forte no turismo, mas existe o cotidiano das pessoas. Sim. Eu queria que você me dissesse, dá para fazer um comparativo entre Brasil e Espanha? Sim. Você percebe, é muito forte na Espanha, por exemplo, as praças. As praças, elas são muito bem conservadas e elas têm um movimento da família. As famílias se reúnem nas praças para conversar, então enquanto os mais velhos estão conversando, os jovens estão de bicicleta, skate, as crianças estão ao redor ali das famílias. Então você percebe a interatividade entre os espanhóis. E também ficou muito nítido para mim, dos lugares que eu conheci, dos castelos que eu tive a oportunidade de conhecer, os museus, que eles são restaurados, eles estão em restauração. Isso é o cuidado da Espanha com a sua arte, com a sua cultura e também o cuidado que eles têm, que eu percebi também muito forte, em passar de geração a geração a sua história,
a sua arquitetura, em tudo, culinária, dança, enfim. Eu acho que essa é a grande diferença entre a Espanha e o Brasil. E quando você comenta em passar a história, me diga o que representou para você chegar no lugar onde seu avô nasceu, Fernando Montesino. Na verdade, eu realizei o sonho da minha família toda, porque eu sou a primeira a ir até a Espanha e conhecer a cidade do meu avô. Granada é maravilhosa, eu tive a oportunidade de passear pelos bairros, conhecer assim, restaurantes locais, restaurantes que são muito antigos, tradicionais. Também tive a oportunidade de conhecer a Alhambra, que é um complexo maravilhoso, uma arquitetura maravilhosa, com muita influência árabe. Então, assim, Granada, ela é apaixonante. O que você trouxe na sua bagagem? Bom, o que eu trouxe na minha bagagem é arte, cultura. Eu trouxe saudade daquela culinária maravilhosa que eu quero manter aqui no Brasil. Eu trouxe também as baladas que eu participei, muita alegria, os espanhóis são muito alegres. Eu trouxe também a vontade de voltar, não é mesmo? Eu particularmente adorei, aconselho todos que tenham vontade, né, de conhecer a Espanha, vale muito a pena. E trouxe saudades da Espanha também. A marcenaria artesanal está no mercado desde 1991, fabricando móveis de alta qualidade a preços competitivos com o mercado moveleiro atual, levando confiança e respeito aos clientes. A marcenaria artesanal está situada na rodovia Raimundo Antunes Soares, número 2270. Para mais informações, visite nosso site www.marcenariaartesanal.com.br. Quer um Chevrolet Zero com o menor preço e a taxa zero? Então vem para Automec. Todo estoque com preços imperdíveis. Pagamos tabela FIP no seu usado e você recebe até 100% do valor do seu usado para gastar como quiser. Vem para Automec que cobrimos qualquer oferta da concorrência. Em Sorocaba, paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Chegou o empreendimento mais esperado do ano no coração da Vila Hortência, Vila de Espanha da Magnum Construtora. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada ou varanda gourmet em 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso em um condomínio com clube completo na localização mais desejada da cidade. E você ainda pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue 3313-1000 ou visite o decorado na Rua Santa Maria 231, Vila Hortência, ao lado do Ginásio de Esportes, Vila de Espanha. Garantia Magnum Construtora. rosario con tu diente de marfil. Hoje você vai conhecer a história de João Sanches Lopes, que depois de sobreviver à viagem de 40 dias da Espanha para o Brasil, casou-se com a prima Mercedes e constituiu uma família com suas raízes da Espanha em Sorocaba. Dona Lúcia, quando começa a sua história lá na Espanha? Meu avô Francisco trabalhava na agricultura
na cidade de Berra, município de Almeria, e veio para o Brasil com a sua esposa e seus 4 filhos por motivos econômicos. Meus tios José, Ramon, Francisco e João, que era meu pai. Eles embarcaram no porto da Espanha, direto para Santos. Nessa viagem, meu pai, que tinha só 4 meses, adoeceu e foi levado para ser jogado no mar já iam jogá-lo no mar. Mas a minha avó sorrateiramente desceu e roubou ele das pessoas lá e cuidou dele no navio. Conseguiu que ele sobrevivesse e deu o melhor pai do mundo. Quando eles chegaram em Santos, eles já tinham um destino acertado. Qual era? Era Sorocaba mesmo, para trabalhar em terras aqui em Sorocaba. Depois de um certo tempo, eles adquiriram essas terras. Nesse mesmo navio, vieram os meus avós maternos, junto com eles. Que mais tarde, meu pai se casou com uma prima, de 2º grau, mas era prima. Eles vieram trabalhar numa fazenda em Votorantim. Conseguiram com o tempo comprar as terras, se tornaram proprietários, tiveram mais 4 filhos, que foi Mercedes, Encarnação, Maria e Jesus. Dona Lúcia, o seu pai não teve oportunidade de estudar por conta do trabalho na fazenda. Mas eles mantiveram a cultura espanhola, mesmo a família da sua mãe, que depois vem viver também em Sorocaba, acabam sendo vizinhos e se casando por serem tão próximos, mantiveram a cultura, a gastronomia. O que a senhora tem de recordação? Eu tenho recordação das conversas deles, das comidas que a minha mãe fazia, da união dos irmãos, que eles não ficavam separados de jeito nenhum. Eu tenho uma boa lembrança daquilo que eles me passaram, da cultura deles. Depois que o seu pai, Joanim, como ele era conhecido, casou-se com a prima Maria Mercedes, saíram da fazenda. Saíram. E qual era a atividade deles? O meu pai trabalhava com caminhão. E a minha mãe, o meu pai montou uma venda do lado da casa onde a gente morava, para que ela ajudasse no sustento da casa. Já vieram morar no Além Ponte? Isso, na rua Venezuela, Barcelona. Tá. Depois de seu pai largar o caminhão, foi trabalhar na venda também? Então, ele trabalhava, ajudava minha mãe na venda e vendia coisas da parte de um terreno que ficou para ele. Ele entregava lenha para alguns clientes que ele tinha e fomos crescendo assim. Nós somos em 4 irmãos, Francisco, Encarnação, João Carlos e eu. Dona Lúcia, seu pai foi trabalhar na venda com a sua mãe depois de largar os caminhões e fazia aí um trabalho de amor, que ele distribuía alimentos para as pessoas que não tinham condições de comprar, também dava lenha. A senhora também tem recordação dessa época? Tenho, inclusive eu tenho uma família que a gente se trata como irmãos, porque eles dizem que quem criou eles foi meu pai e minha mãe, dando a lenha para eles cozinharem e a comida para eles comerem. São pessoas negras, mas se apresentam para todo mundo como irmão da gente. Irmãos de coração. Irmãos de coração, são pessoas maravilhosas. Dona Lúcia, quais são as raízes da Espanha em Sorocaba de Joanim e Maria Mercedes? Eu tenho 2 filhos. Meu irmão mais velho, Francisco, tem 4 filhos. A minha irmã teve 4 filhos. Meu irmão, 2 filhos. E o meu irmão, que meu pai criou,
mais 2 filhos. Tem os netos, os bisnetos e os tataranetos que já estão aqui agora. Essas são as raízes que eu tenho e me considero uma espanhola brasileira. Hoje você conheceu a história de Dona Lúcia. Depois do intervalo, vai conhecer a história de outro imigrante empreendedor que fez a América. Até lá! A marcenaria artesanal está no mercado desde 1991, fabricando móveis de alta qualidade a preços competitivos com o mercado moveleiro atual, levando confiança e respeito aos clientes. A marcenaria artesanal está situada na rodovia Raimundo Antunes Soares, número 2270. Para mais informações, visite nosso site www.marcenariaartesanal.com.br. Quer um Chevrolet Zero com o menor preço e a taxa zero? Então vem para Automec. Todo estoque com preços imperdíveis. Pagamos tabela FIP no seu usado e você recebe até 100% do valor do seu usado para gastar como quiser. Vem para Automec que cobrimos qualquer oferta da concorrência. Em Sorocaba, paralela Castelinho, General Carneiro e Avenida Ipanema. Visite grupoautomec.com.br. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! A Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Chegou o empreendimento mais esperado do ano no coração da Vila Hortência, Vila de Espanha da Magnum Construtora. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada ou varanda gourmet em 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso em um condomínio com clube completo na localização mais desejada da cidade. E você ainda pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ligue 3313-1000 ou visite o decorado na Rua Santa Maria 231, Vila Hortência, ao lado do Ginásio de Esportes, Vila de Espanha. Garantia Magnum Construtora. Hoje eu estou aqui, na cidade de Sitges, uma cidade que fica mais ou menos uns 45 minutos saindo de trem desde Barcelona. E hoje eu vou fazer uma visita muito especial, que é para essa casa aqui, a Casa Bacardi. No final dessa visita, eles vão ensinar a gente como se prepara um drink muito famoso, em sua receita original. Vamos lá? Vamos conhecer? Como muitos espanhóis que imigraram para Cuba, o sonho era fazer fortuna. E foi com essa ideia que Facundo Bacardi Massó, o filho de um produtor de vinhos, embarcou aos 15 anos junto com a família com destino à ilha em idos de 1830. Seguindo os negócios do pai, Facundo se tornou um homem tenaz e empreendedor. Em 1843, casou-se com Amália, a filha de imigrantes franceses. Mas após alguns negócios mal sucedidos, Facundo decide fazer uma viagem em uma pequena embarcação que havia adquirido e que mudaria de vez a sua vida. Viajando pelas ilhas da América Central e experimentando as bebidas e aprendendo novos métodos de destilação, permitiu que um francês sem nenhum dinheiro para pagar a viagem viajasse com ele de volta para Cuba. O francês, comerciante de vinhos, como gratidão, confessou a Facundo a fórmula secreta para fabricar um rum suave e fino. E foi desta forma que, em 1862, Facundo Bacardi fundou a Companhia Bacardi. A partir deste momento, a destilaria torna-se próspera e recebe vários prêmios de qualidade. Conhecido como o Rum dos Reis e o Rei dos Rums, Bacardi se converte na marca dos reis da Espanha.
Uma outra história relacionada à empresa Bacardi é que quando saiu a primeira garrafa de rum, um dos filhos de Fecundo plantou um coqueiro na porta de entrada da fábrica, dizendo que a empresa sobreviveria em Cuba tanto tempo quanto o coqueiro. Durante 98 anos, o coqueiro cresceu sem problemas e em 1960 ele secou, coincidindo com a nacionalização do negócio pelas autoridades cubanas e exílio de toda a família Bacardi. Parece estranho pensar que um animal noturno possa ser o símbolo de uma bebida. Na verdade, a ideia de ter um morcego como marca registrada partiu da mulher de Dom Facundo, Dona Amália, depois de notar que havia uma colônia de morcegos vivendo nas vigas da destilaria onde estavam os barris de envelhecimento e tanques de fermentação. Dona Amália sabia também que os moradores locais consideravam os morcegos símbolos de sorte, saúde e união familiar, além de ser fácil de entender e de lembrar. Reza a lenda que Dom Facundo usou as lágrimas de morcego na criação da fórmula do rum Bacardi. Fecundo Bacardi gostava de repetir que os catalães de pedra faziam pães, frase que resumiu o espírito empreendedor do pueblo onde havia nascido. A elaboração do rum se dá pela fermentação e destilação do melaço após a trituração da cana-de-açúcar fresca. O essencial para um rum de qualidade é a utilização de água desmineralizada. A empresa iniciou a sua expansão internacional abrindo uma fábrica de engarrafamento em Barcelona em 1910 e tornando a Bacardi a primeira multinacional cubana. Hoje em dia, CITES é o lar da Casa Bacardi, um museu que conta mais sobre a herança da marca e do processo da empresa produtora de rum mais conhecida do mundo. A seguir, no Lounge Bar da Casa Bacardi em CITES, o bartender vai preparar 2 drinks famosos para a degustação, o Mojito e Cuba Libre. Para preparar o mojito é necessário rum, soda limonada, limão, açúcar, folhas de menta e bastante gelo. Depois é só degustar. Para o Cuba Libre, o barman usou rum, Coca-Cola, limão e gelo. Esta bebida tem uma história bem interessante e controversa. Acredita-se que o coquetel surgiu durante a participação americana na Guerra de Libertação da Ilha de Cuba em 1898. Alegando que a Espanha sabotou um dos seus navios,
os Estados Unidos se envolveram em guerra contra os espanhóis, ajudando Cuba, uma colônia espanhola, em seu processo de emancipação. Entre os norte-americanos enviados estava o capitão Russell, que supostamente teria levado uma Coca-Cola para a guerra. Já em Cuba, Russell teria solicitado uma dose de rum e misturado ao refrigerante, criando assim um brinde, Cuba Libre, em referência ao objetivo de suas tropas na ilha. Pois é, pessoal, há 150 anos foi criado o Mojito, uma festa dentro da casa do Sr. Bacardi. E ele tem esse nome curioso porque a palavra mojito significa pequena magia, morro significa mágica e rito é um diminutivo, muito comum aqui na Espanha. Então, mojito, uma pequena magia, a magia da combinação do limão, da menta, do açúcar e da água com gás e o gelo. E não só esse drink foi criado, foram criados também a pina colada e a Cuba Libre aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. O nosso programa de hoje chegou ao final e espero que você tenha gostado. Até o próximo Raízes da Espanha em Sorocaba. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, Marcenaria Artesanal, Premodiza, Magnum.